A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar, e neste episódio de número 45, tá acabando, hein, gente? Só faltam esse e mais 3 para a gente fechar aqui a série. Vamos falar da França, os Le Bleus, uma das grandes favoritas aí para ganhar a Copa do Mundo. Como ataca, como defende, qual o provável time titular, como que chega a seleção francesa depois desse ciclo. Vamos se aprofundar um pouco aí nessa seleção fortíssima a partir de agora. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026, que na data que eu gravo o vídeo aqui falta só uma semana, hein? Lembra quando faltavam 500 dias, 300 dias, 200 dias, agora faltam só 7 dias aqui na data da gravação. Peça seu like, peça a sua inscrição e também que você diga aqui nos comentários o que você espera da seleção da França. Bom, vamos lá. País de 69 milhões de habitantes e é o país do atual bicampeão europeu, do atual campeão intercontinental da FIFA, né, que é o Paris Saint-Germain. Então, é um país que vive um momento espetacular no seu futebol, né? Seleção que foi campeã do mundo em 98 e em 2018, vice-campeã em 2022 e que, assim, acumula grandes participações em Copas do Mundo, algumas oscilações, né, com algumas campanhas ruins de cair em primeira fase, mas o que dá para perceber é que parece que a França acertou na veia agora, né? Ela acertou o jeito de trabalhar e desde 2014 campanhas sólidas em Copa do Mundo. Vamos ver se essa vai ser mais uma. Bom, vamos falar desse ciclo da França então, né? Com semifinal de Euro em 2024, né? Caiu no grupo mais difícil da Euro, acabou passando em segundo por conta da surpresa Áustria, né? Mas a França fez uma boa campanha, eliminou Bélgica, eliminou Portugal e acabou caindo para a Espanha, né? Na Nations League, antes da Copa do Mundo, tinha ficado em terceiro do grupo, não foi para o Final Four, e na edição de 2025 os franceses acabaram caindo na semifinal, adivinha, para a Espanha também, né? Sempre o calcanhar de Aquiles, a dificuldade de encaixe de jogo com essa maravilhosa seleção espanhola que a gente falou no vídeo anterior. A eliminatória de Euro passou com tranquilidade para 2024 e nas eliminatórias da Copa também, né? A França joga com aquela preguiça tradicional, jogos que não são tão decisivos, né? A gente conhece bem, então alguns jogos foram mais apertados, mas a gente sabe que não é dando tudo, né? E a França passou invicta num grupo que tinha Islândia, Ucrânia e Azerbaijão, um grupo que a França passou com muita tranquilidade, a melhor atuação foi um 4-0 contra a Ucrânia. Nos amistosos, a França jogou 8 vezes, com 5 vitórias, né? Um empate e 2 derrotas. Como eu estou gravando depois do jogo contra a Costa do Marfim, a gente pode acrescentar aí uma terceira derrota. A França estava ganhando da Costa do Marfim, aí botou todos os reservas, acabou tomando a virada no segundo tempo. E na data FIFA de março, a França ganhou do Brasil com muita autoridade, os dois times com desfalques, né? E a França toda reserva ganhou da Colômbia com facilidade, então deixou uma impressão muito positiva. Bom, e tudo isso, toda essa solidez, né, se deve a Didier Deschamps, que desde 2012 é treinador da seleção da França, vai se despedir depois da Copa do Mundo, 14 anos de trabalho, né? Muito legal ver um trabalho que se desenvolve, que tem continuidade, né? Que a gente sabe a identidade. E o Deschamps fez aí um trabalho bárbaro, né? Um dos pouquíssimos, né? Tá na lista aí com Zagallo e com Beckenbauer, dos caras que ergueram a taça da Copa do Mundo como jogador e como treinador. É um grande nome, né? Tem uma Copa do Mundo em 18 e uma Nations League em 2021 pela seleção da França. Faltou a Euro de 2016, né? Acabou faltando para fechar o ciclo, mas pode ter mais uma Copa do Mundo que escapou nos pênaltis na final de 2022. 115 vitórias e 167 jogos pela França. A gente pode falar, né? Em 2014, no começo de trabalho, ainda não, mas de 2016 em diante, a França entrou em todos os campeonatos que ela disputou e vai entrar na Copa do Mundo como uma das grandes favoritas, né? Então, a França se tornou uma potência do futebol e muito se deve ao trabalho do Deschamps e, claro, a toda a formação de grandes jogadores que o futebol francês passou a desenvolver. Bom, vamos falar da lista da França, então, né?
Os goleiros, Mike Maignan do Milan, que eu acho que é um goleiro melhor do que era o Lloris, aí é uma coisa polêmica, né? Mas o Maignan é um goleiro espetacular, né? Um goleiro pegador de pênaltis que faz defesas incríveis, né? Acaba não tendo um holofote tão grande, porque ele está no Milan, que hoje não é um time da primeira prateleira de disputar título, né? Champions e tal. Mas o Maignan é um dos melhores goleiros do mundo, não tenho dúvida disso, né? Aí você tem o Bryce Samba e o Robin Rissé como goleiros reservas, né? O Samba mais experiente, o Rissé mais jovem, o Chevalier, o goleiro para ser o segundo, mas ele acabou tendo problemas com lesões e acabou saindo aí dos planos da seleção. Aí indo para opções na defesa, né? A gente tem como laterais esquerdos o Theo Hernandes e o Lucas Digne, né? O Theo Hernandes que está no Al Hilal. E aí parece que sai do radar quando joga na Arábia Saudita, mas o Theo Hernandes tem 28 anos, ainda é um jogador de altíssimo nível, ele só preferiu ir para o Al Hilal, né, por uma questão financeira. E o Digne jogando muito bem no Aston Villa, são jogadores de características diferentes, né? Eu até estava vendo no França e Costa do Marfim o Fernando Praz comentando isso, né? Que o Digne é mais agudo e o Theo Hernandes hoje em dia é um jogador que trabalha mais por dentro, ajuda mais na armação de jogada. E isso muda totalmente a dinâmica, e realmente ele tem razão, né? Aí você tem para a lateral direita também dois jogadores de características diferentes, né? O Jules Koundé, jogador do Barcelona, jogador que era um zagueiro, acabou virando lateral e que tem indo muito bem, né? Já há muito tempo nessa questão de apoiar, de ter solidez também no apoio. É um jogador que chega ali para amplitude, para um cruzamento. O Malo Gusto, ele já é um jogador mais imprevisível, um jogador que já ataca mais por dentro, que já pode cair mais para o meio, é um jogador de mais arranque físico. O Koundé é um jogador de mais controle. Então, nas duas laterais, ele tem jogadores de características diferentes, né? E aí ele tem, por exemplo, jogador para fazer função de zagueiro pela lateral. Por exemplo, na lateral esquerda com o Lucas Hernandes, do Paris Saint-Germain. Indo para a zaga, a gente tem o Lacroix, né, que é um jogador que vem para ser uma opção de banco, assim como o Konaté, jogador do Liverpool, né? E aí você tem os dois principais zagueiros franceses, o Upamecano do Bayern e o Saliba do Arsenal, dois jogadores de altíssimo nível, tanto de construção como de capacidade defensiva. O Upamecano é um tanque físico, né? São jogadores bons demais. Então, assim, é um sistema defensivo de dar inveja em qualquer outra seleção, assim, é surreal a quantidade de grandes jogadores. Os zagueiros reservas seriam titulares na maioria das seleções, é surreal isso aqui. Aí indo para o meio campo da França, a gente tem o Manu Koné, né, jogador da Roma, jogador de muita intensidade, arranque, vamos ver como ele vai chegar fisicamente, né, teve problemas físicos aí no fim da temporada, mas assim, é um jogador que dá aquela intensidade no meio campo, aquela roubada de bola, aquela coisa que sempre faz a França render muito bem, né. A gente tem o Rabiot, jogador de confiança, com 31 anos, o Deschamps gosta muito, é um jogador de controle no meio campo, entende muito bem como funciona a seleção francesa, então assim, por isso que o Deschamps gosta tanto dele, porque é um cara que já está dentro de todo o sistema dele. O Zaïre Emery, que pede passagem, certamente vai ser muito usado, jogador de 20 anos, um dos melhores meio-campistas aí dessa Champions, né? Jogou muito nessa temporada pelo PSG, dá muita energia, qualidade de passe. Então, assim, deve começar no banco, mas é uma opção muito boa. O Kanté, que mudou de clube pela Copa do Mundo, né? Ele estava jogando na Arábia Saudita, mas aí ele foi para um futebol um pouquinho mais competitivo na Turquia, no Fenerbahçe. E o Kanté, com 35 anos, ainda é um jogador de confiança e ainda rende bem, né, para contextos específicos. O Cherki, que é esse cara imprevisível, o Cherki, ele é aquele jogador que tira do controle, né, tanto para o adversário como para o seu time. Ele faz coisas que fogem do padrão, né? Ele é o tipo do meia criativo. E é muito bom ter esse cara. Vamos ver o que o Deschamps vai fazer com ele. Se vai colocar o sistema com o Cherki incluso para ser uma opção de titularidade,
ou se ele vai preferir o Cherki para momentos onde ele vai querer tirar coelhos da cartola, né? É muito interessante ver como ele vai ser usado. Alguns jogos foi titular, outros jogos reserva, né? Mas o Deschamps dá muita minutagem para ele. A gente tem o Tchouaméni, jogador do Real Madrid, jogador que também pode fazer zaga se for preciso, meio campista de muita qualidade, né? Meio campista de bom chute de fora da área, muito bom para lançamento longo, para transição. E aí indo para o ataque, meia ataque, né, barra pontas, na França o conceito é muito específico, né? E a gente vai falar daqui a pouco do funcionamento do time, mas na França nem sempre o que parece né? Então a gente tem o Olise, né, que é esse cara que é um dos melhores jogadores do mundo na temporada, jogador canhoto, que joga aberto na direita do Bayern, jogador que corta para dentro, bate, chuta muito bem de fora da área, dribla, que é uma barbaridade, né? O menino é muito bom, né? E assim, sem polêmica, né? Se a regra de naturalização do país e a regra de naturalização da FIFA permite que o Olise jogue pela França, o Olise joga pela França. Se a família dele se identifica como franceses, a raiz francesa, ele é francês, gente. A regra permite. Então vamos questionar a regra, não o fato do Olise optar pela França. Tinha lá tal país que as regras permitem que ele opte. Ele optou pela França, ele é francês. Para mim, no meu ponto de vista, a minha visão sobre essa polêmica é essa, tá? E aí, o Olise pode jogar tanto por dentro, que o Deschamps usa bastante, como pela ponta direita, né? A questão da ponta direita é que tem tanto jogador, tem tanta opção, que aí o Olise acaba sendo empurrado para jogar como meia, porque ele também tem essa qualidade. Aí você tem o Akliouche, que é um jogador que pode jogar na ponta direita, pode jogar por dentro também, jogador de muita condição de bola, jogador aí que disputou final olímpica com a seleção da França. Aí a gente tem o trio do PSG, que vamos ver quem é que vai jogar, em que contexto, né? O PSG, vocês que acompanham, sabem que o PSG roda tudo, né? Então eles podem jogar em praticamente todas as funções do ataque, né? O Dembélé, atual melhor jogador do mundo, é incrível, né? A França tem um time tão incrível que o melhor jogador do mundo parece um coadjuvante, né? Parece mais um de vários, né? É impressionante. O Désiré Doué, que é um cara que é muito rápido, muito veloz, é um jogador muito especial. E o Barcola, né? Jogador que está voltando de lesão agora, dribla muito bem, tem muita velocidade, dá muita amplitude pela ponta. Quando eu disse que nem tudo que parece é que o Marcus Thuram, por exemplo, ele não vai ser exatamente um centroavante, né? Ele vai ser um cara aberto pela esquerda no contexto específico que joga a seleção da França, né? E o Ekitike também faria essa função, mas ele é um desfoque muito sentido, porque você só tem o Marcus Thuram para fazer exatamente isso. Você pode colocar, de repente, o Dembélé para fazer essa função também, mas a França perde um pouco de profundidade de elenco sem o Ekitike. Aí você tem o Mbappé, que não teve uma temporada tão brilhante assim, né? Começou muito bem, mas acabou terminando mal, junto com todo o Real Madrid, mas é um cara que entrega muito gol. Até tem cara que o Mbappé tá meio que se guardando para a Copa do Mundo, né? Principalmente depois que o Real Madrid foi eliminado da Champions. E o Mbappé, ele tem 12 gols em Copas do Mundo. O Mbappé tá a 4 gols do Close, né? E com 2 Copas do Mundo só no currículo. É impressionante. E a gente tem também, completando os 26, o Mateta, que é o centroavante reserva do Mbappé aí na seleção da França, jogador do Crystal Palace. Bom, vamos ao campinho então. Mike Maignan, goleiro, nesse 4-2-3-1 na teoria. Então, com Dê, Saliba, Upamecano, aí ele escolhe entre Theo Hernandes e Digne, dependendo da característica que ele quer. No meio, a gente tem Tchouaméni e Kanté ali do lado direito, disputando uma posição. Kanté é um jogador mais perseguidor, o Tchouaméni esse cara ali mais que fica mais atrás, que lança muito bem. E aí a gente tem do lado esquerdo Rabiot, Koné, pode ser usar Emery também, né? E a profundidade de elenco muito grande. O Koné, de repente, por exemplo, um jogo contra Senegal, contra a Noruega, pode ser um cara escolhido para jogar esses jogos, porque são duelos muito físicos. E aí o Rabiot, por exemplo, contra Senegal pode complicar um pouco. A França pode perder mais duelos. Então, muda um pouco de acordo com o adversário. Aí vamos lá, né?
explicando esse funcionamento do ataque. A França sempre usa um ponta-direita mais habilidoso para abrir o campo para driblar, e na esquerda joga um segundo centroavante, que era o Ekitike, por exemplo, contra o Brasil foi o Ekitike, e agora é o Marcos Thuram, né? Esse atacante cai por dentro e alinha com o Mbappé, tá? E aí a França tem essa dinâmica, sempre ali cruzamento para o segundo pau, atrai jogador de um lado e gira para o outro. Então, de um lado, um ponta mais habilidoso, do outro, um segundo centroavante que dobra com o Mbappé. E aí você tem esse meio atrás, que aí pode ser o Olise ou o Cherki, né? O Olise vai ser titular. Se o Cherki for titular e o Olise for para a direita, a gente pode ver, por exemplo, o Dembélé na esquerda. Por que não? O Dembélé, ele não é um Marcos Thuram, mas ele também pode fazer essa função aí, porque ele joga como centroavante, ele gira muito, roda muito lá no PSG. E você tem o Mbappé, que é essa máquina de transição, e esse cara que tem tanta qualidade para fazer gol ali no comando do ataque. Aí nos prints a gente vai entender melhor essa situação. Ó, esse aí é do jogo de hoje, contra a Costa do Marfim. Repare como o Olise puxa para dentro, né, que é a jogada característica dele. O Olise jogou aberto pela direita e o Cherki no meio. Olha onde está o Mbappé, ali dentro da área, e o Marcos Thuram, como dois centroavantes. E aí o Theo está aqui atrás. É basicamente isso. A amplitude é dada pela direita e do lado esquerdo os jogadores entram na área e o Marcos Thuram vira esse segundo centroavante. Essa é a ideia de jogo aí, a metodologia da França. Só que isso tem uma criptonita, né? E a gente vai enxergar isso aqui agora. Ó. Repare, aqui no jogo contra o Brasil, quem está de dobra com o Mbappé na frente é o Ekitike, como esse falso ponta esquerda. Repare que ele não tem o fôlego que, por exemplo, teria um outro ponta esquerda para marcar, porque é um jogador de centroavante, né? E aí, as costas dele vira um convite para o lateral direito adversário. Olha só como ele está marcando lá na frente. E aí o passe vem para o Wesley aqui, né? E aí tem que vir o lateral esquerdo fazer essa cobertura. E isso vai gerando espaço. A França vai ter essa dificuldade. É aquela coisa, cada escolha uma renúncia. Você ganha ativos tendo aí um centroavante jogando na ponta esquerda, mas você pode acabar perdendo duelos e gerando espaços. E isso nos grandes enfrentamentos pode fazer a diferença. Aí eu trago o outro modo de jogar, quando a França muda e coloca um ponta a ponta mesmo lá. Ó. Esse é o jogo contra a Ucrânia, que foi uma das melhores atuações da França no ciclo. Nesse jogo, jogou o Barcola, e aí a França jogou com dois pontas dando amplitude. Aí muda toda a estrutura ofensiva, você ganha um ponta para fazer esse acompanhamento defensivo, né? Que é o Barcola, jogador com fôlego para isso, e aí você começa a ter que ter a chegada dos volantes por dentro, porque se está faltando alguém por dentro, alguém tem que auxiliar o Mbappé quando para o jogo fluir ali dentro da área, né? Você alarga o campo com dois pontas dando amplitude e aí os jogadores que estão no meio campo precisam invadir a área para criar opções. Então pode ser aí também uma possibilidade para a França se o bicho pegar aí, se não der certo o esquema do Deschamps. Bom, vamos projetar a Copa do Mundo da França. A França estreia em Nova York contra a Senegal. Depois a França joga na Filadélfia contra o Iraque e em Boston contra a Noruega. Né? Os 3 jogos de dia em lugar e estádio aberto em cidades que estão entre as mais quentes da Copa. Quando eu falei aqui no vídeo sobre as logísticas de cada grupo, eu falava, o pior grupo é o I. O pior grupo é o I, porque a tabela mostra que você vai jogar jogos no calor, é muito ruim, depois a logística depois nas outras fases também não é legal. E não só caiu no grupo com os piores horários para cabeça de chave, a França, como caiu no grupo mais difícil, né? Com Senegal e Noruega, que são aí 2 das principais candidatas às surpresas da Copa, seleções muito fortes, muito físicas. Então, assim, a França se deu muito mal no sorteio. E aí, passando em primeiro, tem um caminho que dá na Alemanha, nas oitavas, logo de cara. Então, assim, tá na chave da Espanha, cruzaria com a Espanha antes da final, na normalidade. Então, assim, a França deu azar no sorteio. Né?
E talvez seja a seleção que teve o pior dos sorteios aí nessa Copa. Mas assim, tem futebol para chegar na final e ganhar, né? Agora, esse grupo é um grupo difícil, cara. Esse grupo é um grupo muito difícil de prever. Ficando em primeiro, a França tem um caminho duro, ficando em segundo também, né? Então, assim, vamos ver como é que vai ser esse duelo contra Senegal, depois do duelo contra a Noruega, né? O Iraque não é para ter problema, mas assim, a França que costuma começar meio preguiçosa e depois ela vai pegando no breu, não vai dar. Vai ter que começar a mil, porque senão já leva de Senegal e já leva da Noruega, que são seleções muito bem treinadas. É uma das principais favoritas ao título, sim, mesmo com essas dificuldades, porque nenhuma outra seleção tem o que a França tem, né? De olhar para o banco e falar: tem banco bom em todas as posições, pode trocar que vai continuar bom, né? Em todas as posições você tem jogador bom para entrar. É um elenco surreal de bom, né? Eu acho o trabalho da Espanha um pouquinho acima, mas em termos de jogador, ninguém é como a França, né? Então, assim, tem condição de ganhar, sim, mas vamos ver. Vamos ver enfrentamento, como é que vai ser, se a França realmente vai confirmar esse favoritismo e chegar pelo menos na semifinal, que é o que a gente espera. Certo, gente? Tem muito vídeo aqui no canal para vocês maratonarem. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa seleçãozaça da França. Vocês acham que a França leva essa Copa do Mundo? Chega na final? O que vocês estão esperando? Grande abraço e até a próxima.